UX e UI. A gente vê essas quatro letrinhas juntas com muita frequência, né? É normal você ver tanto em cargos quanto em descrições de função, de responsabilidades, mas na verdade a gente está falando de coisas diferentes que estão correlacionadas. A gente vai entrar nesse ponto justamente aqui agora. User Experience, vamos entender o que é UX como um todo primeiro, né? Segundo o Don Norman, que foi a pessoa que fundou, cunhou, né, esse termo, ele era designer na Apple, na época, e ele diz que User Experience é a forma como você sente o mundo, a forma como você experiencia sua vida, a forma como você experiencia um serviço, a forma como você experiencia a sua ida ao restaurante, por exemplo, e também pode ser um aplicativo, um sistema de computador, como que é a sua experiência ao ir para um hotel, né? Você alugou um hotel lá, reservou online, você tem uma experiência no ambiente online e você tem uma experiência física também quando você vai no hotel, no momento que você chega, na hora de fazer o check-in, na hora que você vai embora, quando você tá, por exemplo, você foi comer fora do hotel e está esperando o serviço de quarto, por exemplo, qualquer experiência que esse hotel te proporciona, né? Então, User Experience é o todo, certo? Então, User Experience é o total de como a gente proporciona uma boa experiência para os nossos usuários. Aqui já trazendo para o ambiente digital especificamente, tá bom? Esse infográfico aqui é do livro The Elements of User Experience, do Jess James Garrett, e a gente só repaginou assim na identidade visual aqui, mas só para explicar para vocês basicamente. Então aqui em UX, né, a gente tem uma série de processos, desde a estratégia, entendimento do negócio, entendimento das necessidades dos usuários, a gente tem research, né, no meio disso, a gente tem pesquisa, a gente tem depois a estrutura, onde a gente monta ali a arquitetura de informação, onde vai estar cada coisa, para onde leva cada coisa, depois a gente tem o esqueleto, que são os wireframes, protótipos de baixa fidelidade, e a gente tem aí depois a UI, né, que são o que os usuários veem, e é com aquilo, com essa parte da UI que os usuários vão ter a interação, né? A gente fala muito nessa área aqui de Human Computer Interaction, né? A interação entre um humano e um computador. E a interação acontece na UI, né? O usuário interage com a UI, ele não interage com esse restante aqui, né? Esse restante que está para baixo do iceberg são processos e métodos e metodologias que vão contribuir, que vão proporcionar uma boa experiência. E essa experiência encerra, né? Esse processo de criação de uma experiência se encerra ali na UI, né? Na verdade, depois disso tem a parte de desenvolvimento também, mas falando da equipe, de uma equipe de UX, ela se encerra ali na parte de UI, quando a gente desenha a interface, quando a gente cria as interações, o que vai aparecer, né? Enquanto o UX designer está mais preocupado com as dores, as necessidades dos usuários, entender toda a jornada ali e propor soluções para isso, o UI designer vai estar preocupado em, quando o usuário clicar nesse campo aqui para preencher os dados, o que vai aparecer? Será que a gente vai mudar de cor? Será que a gente vai fazer uma linha mais grossa para mostrar visualmente para essa pessoa que o campo está selecionado? Quando eu clico num campo, será que abre uma lista para baixo? Essa lista vai ter uma sombra para destacar um pouco mais do fundo? Então, essas percepções, né, visuais, e a gente vai falar que não é só visual, né? Porque a gente tem outros tipos de interface que não são somente visuais, mas aqui no nosso caso a gente vai estar preocupado com esse tipo de coisa, tá bom? E aí que entra o trabalho de uma pessoa UI designer, tá? Aqui não sei se eu posso chamar de infográfico, mas o Matthew Carroll, que desenvolveu isso aqui há alguns bons anos atrás, então, pode ser que essas funções não sejam presentes hoje, né? Principalmente no nosso país. O nome das profissões vão mudando ao longo do tempo, né?
vamos criando novas também, mas ajuda, o que eu quero que vocês entendam com essa representação visual aqui é que UX é como se fosse um guarda-chuva que contempla várias habilidades específicas e várias funções específicas. A gente tem a pessoa UX Researcher, tem a pessoa que vai fazer análise do negócio e trazer dados, entendimento sobre os objetivos da empresa, né? Porque quando a gente fala de produtos digitais, quando a gente fala de user experience, a gente precisa sim se preocupar com os usuários, mas a gente tem que entender o que o negócio também quer, né? Para que essas duas pontas conversem, tá? A gente tem o Interaction Designer, tem o Information Architect, que vai arquitetar a informação, né, das coisas. Hoje em dia, geralmente, essas funções estão já atribuídas a uma pessoa UX Designer, né? Tem o Content Strategist, que hoje a gente costuma chamar de UX Writer, né? Que é essa pessoa que vai trabalhar ali com a comunicação verbal de uma interface. Tem o Front-End Developer, o Visual Designer seria o UI Designer, junto com o Interaction Designer ali. Eu acho que essas duas pessoas estão numa mesma função hoje. A gente teria outra pessoa aí no meio, que seria a pessoa de dados, né? Uma pessoa que traz os dados aí para a construção da experiência como um todo, tá bom? Então a diferença é essa, gente, que UX é o todo, ok? Da experiência total, e UI é o meio pelo qual a experiência é possível ser realizada, né? Sem uma interface, sem eu ter alguma coisa para o usuário realmente tocar e experienciar alguma coisa, a experiência não acontece, aqui no nosso caso, né, de ambiente digital. Então, por isso que é muito importante essa área aqui e o nosso trabalho, porque se a gente pensar em soluções incríveis, né? A gente pensou lá, o time de UX pensou em soluções maravilhosas, conseguiu entender perfeitamente quais são as dores dos usuários, mas a gente apresenta para ele uma interface ruim, ele vai se decepcionar, né? Essa experiência não vai estar completa, porque ele precisa de uma boa interface, uma interface que proporcione prazer aqui, prazer no sentido não de que a pessoa tem que achar maravilhoso estar ali. Ela pode achar também, em alguns casos a gente não precisa disso. Mas os elementos visuais, eles mudam a nossa percepção sobre o quão confiável é esse aplicativo que eu estou usando. Putz, entrei num site aqui, a percepção visual ela conta absurdamente e eu entender. Então você entra num site, por exemplo, a maneira como as informações são apresentadas visualmente mudam muito a percepção de valor daquela empresa. Você pode olhar e falar, putz, essa empresa eu acho que é meio amadora, ou putz, esse site está meio ruim, acho que é uma empresa muito antiga, né? Eu tenho muito essa percepção, né? Se a interface está ruim, eu tenho a achar que é um site muito antigo, né? Que foi desenvolvido há muito tempo. Ou posso achar o contrário, né? Falar, putz, esse site está incrível. Realmente eles têm uma preocupação em se apresentar da melhor forma. Eles, com os elementos visuais, a gente consegue fazer com que a pessoa entenda as informações de uma maneira mais clara, de uma maneira mais fácil, simples. A gente fala muito de velocidade quando a gente fala de experiência digital, porque as pessoas vivem numa correria hoje, né? Todo mundo, se eu for perguntar para algum amigo seu, como é que tá, irmão? Correria, velho, tá corrido. Então, ninguém quer perder tempo na internet. Ninguém quer entrar num site, você quer entender rapidamente o que aquilo significa. Quais são as propostas que estão me apresentando. Eu quero entrar num produto digital, num aplicativo. Eu quero entender de maneira fácil, rápida e objetiva aquilo que eu quero e preciso. Então, como a gente projeta a interface, impacta diretamente nisso, né? E não só as pessoas têm pouco tempo, mas esse pouco tempo casado a uma alta concorrência, né? Ou seja, eu tenho uma série de coisas disputando a minha atenção quando eu estou no celular, né? Ou quando eu estou no computador também. Tem uma série de coisas, né? Vem notificação, vem alguma coisa que aparece, é cupom do iFood, 5% de desconto, tem um monte. Eu estou competindo minha atenção a todo momento quando eu estou usando um dispositivo, quando eu estou usando uma interface.
E aí entra também a importância de a gente ter uma interface bem projetada para que a gente consiga também prender a atenção das pessoas ali dentro, né? Que a gente consiga manter o foco da pessoa ali dentro do nosso produto para ela conseguir realizar a tarefa que ela precisa, para que ela consiga concluir a ação que ela entrou ali para resolver. E aí o nosso produto vai tá 100% amarrado, né? Vai estar fazendo sentido, vai estar proporcionando a experiência que a gente gostaria que realmente essa pessoa tivesse, né? E quando a gente fala de user interface, a gente não tem só a interface gráfica, né? Que é o que a gente foca aqui nesse curso. E geralmente o profissional de UI designer é contratado para fazer a parte gráfica. Mas a gente tem também a Voice User Interface, né? A VUI, que é, por exemplo, a Alexa lá, né, da Amazon, que é uma interface de voz, né? E existe um trabalho de UX por trás ali para chegar naquela interface de voz, certo? Então a interação que a gente cria, né? A pessoa UI designer é responsável por desenhar como essa interação entre um humano e uma interface vai acontecer e como ela é apresentada, né? Qual é o feedback que o sistema dá para a pessoa quando ela clica em alguma coisa, quando ela passa o mouse sobre alguma coisa, quais são os elementos apresentados. E a interação acontece de diversas formas, né? A gente tem toques, a gente tem gestos, né? De arrastar para o lado, de arrastar para cima, a gente tem voz e até mesmo olhar, né? Quando a gente tem interfaces de, por exemplo, reconhecimento facial, a gente pode ter os elementos gráficos ali na tela, mas é uma interação de uma pessoa com uma interface, né? E existe alguém que pensou aquilo, né? Uma pessoa que desenhou aquela interação, como aquilo ia acontecer, beleza? Agora a gente vai para outra aula falar sobre funções de uma pessoa UI designer.